Eu quero ler com você uma passagem bem conhecida de um encontro muito precioso de Jesus com uma pessoa. Lucas 7, do 11 ao 17. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu deles esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Eu quero compartilhar com você uma palavra com o tema Deixe Jesus te tocar hoje. Esse tema pode ser usado como uma semente que você pode lançar na vida de alguma pessoa que está perto de você. Diga para essa pessoa: deixe Jesus te tocar. A tradição diz que a casa dessa mulher, essa mulher viúva de uma cidade chamada Naim, ela se transformou numa igreja. No século VI, portanto, 600 anos depois, um anônimo escreve sobre a existência ainda de uma igreja na casa onde era a casa daquela mulher, daquele menino que foi ressuscitado nesse dia. No século de número 12, um monge chamado Pedro Giacomo menciona que ainda existia, olha só, 1.200 anos depois, que ainda existia uma igreja ali naquela casa. No século XVI, um frei, ele menciona a mesma coisa. E aí ele acrescenta falando que aquela igreja naquele lugar era de uma grande expressividade, tinha uma expressão muito grande naquela região. Porém, devido aos vários ataques, enfim, sobre as cidades em toda aquela região, aquela igreja ela se tornou ruínas e depois, em 1881, foi construída então uma nova igreja naquele lugar, em cima daquele lugar onde era a casa dessa viúva e do filho que havia sido ressuscitado. É interessante a gente olhar para a história assim, porque a gente descobre que a casa dessa mulher se tornou uma igreja e que impactou séculos e séculos seguintes por conta daquele dia específico. Quando a gente vai começar esse texto, ele começa a contar esse milagre, ele começa no versículo 11 do capítulo 7 de Lucas. E é interessante porque ele está fazendo uma transição entre aquilo que veio antes, do versículo 1 ao 10, e aquilo que iria acontecer. Então, o que aconteceu do versículo 1 ao 10 aconteceu no dia anterior. Porque no versículo 11, você vai ver aí, Lucas 7, 11, o texto começa dizendo: e aconteceu o quê? No dia seguinte. Então, nesse dia seguinte, o dia amanheceu com um desequilíbrio absoluto. Não há nada nesse dia seguinte na vida daquela mulher que pudesse trazer um equilíbrio. O choro é inconsolável. A dor dessa mulher é profunda, é um luto após um luto. Uma ferida que ainda nem havia se fechado e outra que se abre. Nesse dia seguinte, o texto começa falando de uma alma arrasada, uma mulher desesperada, e não é por menos. É uma mulher que, dias antes, o texto não menciona, mas menciona que ela é viúva, que nos faz entender que essa mulher já havia feito aquele trajeto para sepultar o próprio marido. O marido havia sido sepultado. Uma vez que ela é viúva, o marido faleceu. E agora, não sei quantos dias depois, ou quanto tempo depois, ela está fazendo o mesmo trajeto, saindo para fora da cidade até onde ficava o cemitério.
e levando dessa vez o seu filho único. Ela não tinha vários filhos e perdeu um filho. Sem esperança, essa mulher está fazendo aquele trajeto. E é assim, gente, não se trata apenas de perder um ente querido, o que já é devastador. Essa mulher não sabia o que ela ia comer no dia seguinte. Uma vez que, dentro daquela sociedade, o marido era o mantenedor. E na falta do marido, na morte desse marido, então o filho assumia esse lugar de cuidar da mãe, enfim. Uma vez que ela perde o marido, ela agora tem o seu próprio sustento nas mãos do filho. E agora ela perde o filho também. Então ela não está só perdendo o marido e tudo que envolve isso. Ela não está só perdendo um filho, ela está perdendo a própria subsistência. Ela iria virar provavelmente uma pedinte, talvez, andando de cidade em cidade, sem esperança nenhuma. Agora, sem as pessoas mais importantes da sua vida. Ela perdeu tudo. Tudo parece secou, parece que tudo murchou, parece que a alegria se foi. Isso me lembra daquela passagem de Joel, quando vem uma série de investidas de gafanhotos e os homens têm até a sua alegria devorada. Isso está lá em Joel 1,12. O texto diz: a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. O dia seguinte dessa mulher é devastador. E o que aconteceu a destrói completamente. É interessante, porque essa mulher vive numa cidade. E o nome da cidade chama Naim. É uma cidade extremamente calma, no pé do Monte Tabor, de frente para o Vale de Jezreel. Uma cidade calma. O Monte Tabor é onde, no topo do Monte Tabor, Jesus se transfigurou. Essa cidade é no pé do Monte Tabor, uma cidade que vive da criação, da plantação. Uma cidade calma, tranquila, é como se fosse ali um lugar do interior, um pé de serra. Algo calmo e tranquilo. Isso é tão verdade que quando deram o nome da cidade, deram por esse motivo. O nome Naim significa graciosa, aconchego, tranquilidade, calmaria. Isso significa o nome Naim. Mas mesmo vivendo, preste bem atenção nisso agora, mesmo vivendo nesse lugar de calmaria, ela estava vivendo o pior momento da sua vida, porque o que faz de um lugar ser calmaria não é o lugar, mas as pessoas que estão nesse lugar. E agora ela não tem mais marido, ela não tem mais filho, né? Está vivendo ali no meio de um monte de gente, mas está sozinha na sua dor. Você já viveu um momento assim, em que você está rodeado de um monte de gente, você tem um lugar para morar, esse lugar é calmo, é tranquilo, é seguro, mas mesmo assim, dentro desse contexto, você está dentro de uma tempestade, vivendo uma dor, uma angústia, uma tristeza, algo que te consome. As pessoas ao redor até enxergam o sofrimento dela, mas jamais conseguiriam acessar o coração dela e dimensionar o tamanho da sua dor. Não há quem possa resolver a dor. No dia seguinte, resta a essa mulher enterrar o que ela mais amava, o que lhe sobrou, o seu único filho. É o dia seguinte. Mas é interessante, porque se esse texto começa mencionando o dia seguinte, é porque ele está fazendo uma conexão com o ontem, com o dia anterior. Então a gente precisa, antes de analisar esse texto e entender essa história e o que Deus tem para nós aqui nessa manhã, é a gente voltar no dia de ontem, é voltar nesse dia anterior, para a gente dar uma olhada no que aconteceu ontem, uma vez que agora é o dia seguinte ao dia que antecedeu esse dia. E existem algumas lições, então eu quero voltar no versículo 1 ao 10, para a gente ver o que aconteceu ontem. E depois, então, retomamos do 11 em diante. Há algumas lições. A primeira lição
Jesus termina o que começa. Deixe agora a história desta viúva que está indo sepultar o seu filho e vamos voltar no dia de ontem. Observe o texto. E depois, está falando de Jesus, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Depois de concluir. Porque o dia de ontem traz uma lição. Tudo que Jesus começa, ele termina. O discurso que ele começou, ele terminou. E isso aponta para o caráter de Cristo. Tudo que ele começa, ele termina. Tudo que ele começa, ele termina, porque ele sabe como vai terminar. Toda obra de Cristo, isso é o caráter dele. Toda obra que Cristo começa, ele termina. Há uma obra que Deus começou na sua vida e ele vai terminar. O texto diz de Filipenses 1,6: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabe, se ele começou, nada do que eu faça vai mudar esse projeto. E, pastor, o que eu faço? Faz como eu fiz. Se renda àquilo que ele já está escrevendo. Existe algo que ele começou e ele irá até o fim. Às vezes eu paro e eu oro e eu digo: Senhor, não me permita te atrapalhar. Não me permita. Não me deixe atrapalhar aquilo que tu tem na minha vida. Porque, como eu já atrapalhei? Sabe, Jesus quer fazer algo lindo e eu estou ali atrapalhando. E eu digo: Senhor, não me permita atrapalhar a obra que tu tem na minha vida. Sabe, eu sirvo um Deus de um caráter imutável. Tudo que ele começa, ele vai terminar. Ele escreveu algo ao meu respeito. E aquilo que ele começou, ele vai terminar. E eu digo: Jesus, tu começou, eu quero viver a tua história, eu quero viver aquilo que tu já escreveu a meu respeito, porque o fim será melhor do que o começo. Os textos do Salmo 139, 16 e Jó 42, 2 apontam para isso. No 139, 16, o salmista diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo que qualquer um desses dias existisse. E em Jó 42, Jó diz: eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser impedido. E talvez alguém me pergunte: pastor, então por que se Jesus começou, por que ele não termina? Eu gosto muito de uma frase do Tozer. Aliás, Tozer é uma pessoa que eu leio sempre muito. Ele diz: Deus não se curva diante da sua pressa nervosa. Deus não adota os teus meios imediatistas. A pessoa que deseja conhecer ao Senhor precisa lhe dedicar tempo e caminhada. Entenda uma coisa: Deus tem um processo, Deus começou e Deus vai terminar. E se fosse ao contrário disso, eu respondo por mim, não estaria aqui. Mas a boa mão de Deus me sustentou até esse dia. Porque existe uma obra, ele já começou e tem um fim, porque ele vai terminar. Essa é a primeira lição do ontem. Segunda lição, o poder da intercessão. Há a história aqui de um centurião que tem um servo. E esse servo adoece, está acamado, prestes a morrer. Então ele chama os anciãos e envia os anciãos para encontrarem Jesus e trazerem Jesus para que curasse o seu servo. E aqui no versículo 3 ele diz, rogando-lhe. Então os anciãos vão, encontram Jesus e o texto vai dizer que rogando-lhes que viesse curar o seu servo. Eles foram levar um recado: olha, tem um homem, centurião, ele está rogando
que você vá lá e cure o servo. Centurião, a palavra centurião vem de centúria, vem de 100. Esse homem era um capitão, sei lá se fosse hoje aí, o capitão do BOPE. E ele mesmo mandando, tendo essa autoridade toda, um homem importante na sociedade, ele entende que existem coisas que ele não podia tocar, ele ouviu falar de Jesus, e então ele manda alguém chamar Jesus. Eu vou repetir essa frase. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. É interessante essa frase. Ele ouviu falar de Jesus. Por que ele ouviu falar de Jesus? Porque alguém falou de Jesus. Há uma responsabilidade sobre nós falarmos de Jesus. E Deus, através do seu Espírito Santo, toca naqueles que ouvem. Ele ouviu falar de Jesus. E o servo agora está doente. Olha isso aqui. O servo está doente. O servo deixou de produzir, mas mesmo assim é chamado de servo. Porque servir está mais ligado ao caráter do que ao próprio trabalho. Ele não é um servo apenas por aquilo que faz, mas porque tem caráter. Ele serve mesmo quando está impossibilitado. Entenda isso. Quando Moisés morreu, está lá em Josué capítulo 1, Josué morreu, gente. E agora Deus vai falar com Josué. E Moisés tinha morrido. Deus vai falar sobre Moisés e Deus fala assim de Moisés. Moisés, vírgula, meu servo, vírgula, morreu. Observe que Moisés, mesmo depois de morto, continuava sendo servo. Que até depois que morreu, a vida de Moisés continuava servindo as próprias gerações com o seu exemplo e com a sua história. Quem está entendendo isso? Então esse homem aqui, ele é um servo que não está podendo servir, e ele servia tão bem que o seu dono, o centurião, o amava, então ele roga. E o dia que antecede o dia seguinte, o dia anterior, é um dia de oração e de clamor. Alguém parou a sua própria vida para interceder por alguém. É orar por alguém que eu sinto falta. Rogar é isso. Interceder é isso. É orar por alguém que você não vê mais, por algum familiar que está afastado, por alguém que está vivendo uma situação terrível. Ele está rogando. Essa oração de intercessão é uma oração sem barganha. É uma oração sem troca. Você não está ali para negociar. Você está ali só para clamar. Você está ali só para interceder. É o que esse homem está fazendo. É uma oração de coração aberto. Não tem nada dessa vida que está envolvido nisso. É apenas a vida de um homem que eu amo. Não fala de coisas materiais, de coisas que eu posso ter ou não ter. Está falando da vida de alguém que eu amo. Isso é intercessão, isso é orar por alguém. E é isso que ele está fazendo no ontem. Está nos ensinando o poder da intercessão. E aí olha o que a intercessão faz. É o terceiro ponto. A oração move Jesus. Observe Lucas 7,6. E foi Jesus com eles. Eles quem? Os anciãos, que foram enviados pelos judeus, aliás, pelo centurião. Jesus vai com eles, com aqueles homens, mas não por causa deles. Jesus vai com eles por causa de uma outra pessoa, que é o centurião que está orando. Vai por causa de alguém que orou. Escute isso. Jesus se move por aqueles que oram. Quem ora, move o coração de Deus. Jesus caminha com eles porque tem alguém que ora. Escute uma coisa. Continue orando. Continue orando. Jesus caminha com quem ora. Jesus vai caminhar com os seus filhos porque você está orando. Jesus vai caminhar com a sua família porque é você que está orando. Quem está entendendo isso, diga amém. Quando você ora, a oração atravessa paredes. A oração está no mundo espiritual. Você pode até não estar com a pessoa, mas você está intercedendo pela pessoa e a oração está alcançando a vida de alguém. Sabe por que Jesus caminha com a sua família? Porque existe alguém que ora. Sabe por que Jesus caminha lá no seu trabalho?
Porque existe alguém que ora. A oração move o coração de Deus. Quem entendeu, diga amém. Passando bem rapidinho. A quarta lição do dia de ontem. O poder da autoridade. Olha o que diz esse texto. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra. Diga comigo uma palavra. 1, 2, 3. Uma palavra. E o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu poder, e digo a este vai, ele vai, e digo a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele faz. Meu irmão, isso aqui é uma coisa impressionante. Esse homem está dizendo, ele mandou uns amigos e disse: Jesus, tu não precisa nem vir aqui debaixo do meu telhado, porque eu não sou digno de te receber. É por isso que eu mandei os anciãos irem te buscar, porque eu não sou digno nem de ter contigo, nem de falar contigo. Olha onde esse homem de autoridade está se colocando. Mas por quê? Porque esse homem entendia de autoridade. Então ele vai dizer: eu sou um homem de autoridade. Eu digo para um, vem aqui, e ele vem. Eu digo, vai, e ele vai. Eu digo para o meu servo, faz, e ele faz. Porque eu tenho autoridade, eu entendo de autoridade. E eu entendo que apenas uma palavra tua é suficiente no mundo espiritual. A tua autoridade é tão grande que se tu liberar uma palavra, o meu servo sarará. A minha autoridade é aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual a autoridade é toda sua. Ah, se você entendesse isso que eu estou pregando nessa manhã. Meu irmão, naquilo que você vê, nas pessoas que estão à sua volta, eu não sei qual é o nível de autoridade que você exerce ao teu redor, mas tudo isso é natural, é humano. Mas existe um que tem toda a autoridade, não somente naquilo que você vê, mas no mundo espiritual. Então ele diz: me dê somente uma palavra. Lá na minha casa, a minha autoridade tem limite. Tem hora que a minha autoridade não é suficiente para os problemas que se apresentam. Sabe, a porta da sua casa, ela precisa estar aberta para que a palavra dele entre. E quando ele ordena, quando ele libera a palavra alcança até a necessidade mais íntima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar aqui agora, mas enquanto isso, a sua casa está sendo alcançada por uma palavra de Jesus. Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E a sua casa, se é dado a ele todo o poder no céu e na terra, eu quero lhe dizer que a sua casa está incluída nisso, que a sua vida está incluída nisso, que a sua família, quem recebe essa palavra? Que a sua família está incluída nisso, que o seu trabalho está incluído nisso. Por isso levante a mão junto comigo e diga: Jesus, libera uma palavra para o meu problema. Há uma palavra sendo liberada sobre a sua casa e sobre a sua vida. Quantos podem aplaudir o Senhor? O dia de ontem é o dia que Jesus libera uma palavra. E agora, o maravilhoso fica maravilhado. O maravilhoso fica maravilhado. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha que coisa interessante. Jesus diz: nem em Israel eu achei tanta fé. Eu achei tanta fé. Por que Jesus diz: eu não achei tanta fé? Porque Jesus procurou, mas não achou. Então ele diz: eu procuro onde tem fé. Mas ele diz: nem em todo Israel eu achei tamanha fé. Segundo ponto. Ele maravilhou-se. Isaías 9:6, quando vai falar do menino que vai nascer, apontando para o nascimento de Jesus, o texto diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele se chamará maravilhoso. Então agora o maravilhoso está maravilhado. Qual é a única coisa que deixa o maravilhoso maravilhado? A fé. Quando alguém tem fé, deixa o maravilhoso maravilhado. Sabe, a gente pede tantas coisas para Deus, mas não temos fé. A fé não chega nem no teto para alcançar aquilo que pedimos. A fé é uma ferramenta que foi completamente abandonada pelos cristãos. Os cristãos, eles preferem, vamos para cima e vamos dar um jeito, porque Deus o livre. Parece que entregar as coisas para Deus é um péssimo negócio. É igual emprestar carro. Sabe, você empresta o carro, o cara pede o teu carro, você empresta a chave do carro, o cara pega o carro, sai, e ele já sai acelerando tudo, e você diz, Jesus? E enquanto aquele negócio não volta, parece que... Queridos, parece que a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente entrega a chave, mas não quer que Ele dirija. Não quer que Ele toque. Não quer que Ele faça. Não quer que Ele realize. Porque a nossa fé não alcança o que Ele é capaz de fazer. Esse homem tinha uma fé tão grande que ele disse, eu não preciso nem que tu venha debaixo do meu telhado. Uma palavra tua e o meu servo sarará. A fé sincera deixa o maravilhado, o maravilhoso, maravilhado. E finalmente, Jesus libera a palavra e no versículo 7, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Porque no dia de ontem, Jesus cura. Glória a Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas no dia seguinte, olha quanta coisa ontem. Mas no dia seguinte, nós nos deparamos com essa mulher. Um caos absoluto. Parece que aquilo que aconteceu ontem não alcança o hoje. Aquilo que aconteceu ontem não tem poder para acontecer novamente hoje. Não é suficiente para nos fundamentar hoje. Parece que as situações que a gente vive hoje, situações complicadas, nos fazem esquecer do que Deus já fez por nós ontem. Atrás. Eu preciso lhe dizer, Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então deixa eu falar uma coisa para você, para entrar dentro do seu coração, que talvez já esteja com tanta falta de fé, que a sua vida diante de Deus está no piloto automático, que você não sente mais nada, o teu relacionamento com Deus está tão distante. Eu preciso lhe dizer, Ele curou ontem, Ele cura hoje. Ele abriu uma porta ontem, Ele pode abrir uma porta hoje. Ele fez ontem, Ele faz hoje. Jesus não muda. Quem muda é eu e você. Jesus continua sendo o mesmo. É como se Jesus dissesse para você nessa manhã, eu estava lá no teu ontem. Eu te sustentei no teu ontem. Eu te guardei no teu ontem. Eu te curei no teu ontem. Mas parece que tudo isso não é suficiente para o dia seguinte, para o dia que você está vivendo hoje. Sabe, o que nos faz pensar que hoje Ele não pode fazer? Às vezes eu penso que Deus tem que se apresentar para a gente dizendo assim, eu sou aquele sabe, aquele que já fez. Parece que Deus precisa nos lembrar, foi o que Ele fez com o povo de Israel. Em Isaías 51:12, Ele diz assim, o Senhor diz ao seu povo, eu mesmo, vírgula. Observe essa apresentação. Ele diz, eu mesmo, lhes dou força. Essa apresentação, essa primeira linha desse versículo, é como se Deus dissesse,
Eu mesmo. Há uma tradução que diz eu sou aquele. Parece que Deus precisa nos lembrar de quem Ele é e do que Ele já fez. Parece que Deus precisa te lembrar hoje que ontem Ele que te sustentou, Ele que te livrou da morte, Ele que te guardou, porque parece que a gente esqueceu de tudo isso, que tudo isso ficou no passado. E parece que hoje Deus não existe, parece que Deus não está no dia de hoje. Mas eu quero lhe dizer, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, ele diz, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. O tempo de Deus é hoje. Jesus diz para o ladrão que está na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Deus também está no hoje. E ele está se apresentando, ele diz, eu mesmo lhes dou força. Então por quê? Pai, responde essas perguntas. Então por que vocês têm medo de pessoas? De seres mortais que não duram mais do que a palha? Escuta, olha o que Deus está perguntando. Por que se esquecem do Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu, firmou a terra? Por que estão sempre com medo dos inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los? O que pode fazer a fúria deles contra vocês? Os prisioneiros serão postos em liberdade, eles não morrerão, nem passarão fome. Aí o Senhor diz, porque eu sou o Senhor, sou o Deus de vocês, eu agito o mar, eu faço as suas ondas rugirem, o meu nome é o Senhor, o Todo-Poderoso. Alguém precisa ouvir isso? Deus está dizendo para você, eu continuo sendo Deus de vocês, eu agito o mar, eu agito as ondas, o meu nome é o Senhor, Todo-Poderoso. Como se Deus dissesse, que medo é esse? Você acha que a sua vida está na mão dessa pessoa? Ou desse diagnóstico? Ou dessa circunstância? Deus está dizendo, a tua vida está na minha mão. Eu fiz ontem, eu continuo fazendo hoje. Eu continuo fazendo hoje. Eu sou aquele, o que começa e termina. Sou aquele que falei coisas a teu respeito e não me esqueci. Eu sei as promessas que fiz. Será que a dureza do dia seguinte me fez esquecer tudo que Deus já me falou ontem? Tudo que Deus já fez por mim ontem? Pois bem, agora Jesus está indo nesse dia seguinte e vai ter então o encontro das multidões. Lucas 7:11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Observe agora. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho, único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. O encontro das multidões. De um lado, uma multidão que tem na frente Jesus. É a multidão da cura, é a multidão do milagre, é a multidão que segue aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que segue o que era, o que é e o que há de vir, é aquele que é o Alfa e o Ômega. Essa multidão tem esperança. Do lado de cá vem a multidão da morte, da desesperança, do fim, do caos, da tristeza, da angústia. E agora as multidões, elas vão se encontrar. Multidão da esperança, multidão da desesperança. Você sabe por que Jesus vai entrar naquele dia? Porque no dia seguinte, pelo amor de Deus, receba essa palavra, porque no dia seguinte Jesus também aparece. Jesus também aparece. Jesus está ali, e antes que ela deixasse a cidade, na porta da cidade, Jesus a encontra. Jesus continua no controle. Sabe, é uma voz do Espírito Santo falando dentro do meu coração. Você se desespera, mas Jesus não. Você perde o controle, mas Jesus não. Você para, mas Jesus não. Você desiste, mas Jesus não. Não. Jesus para a multidão do choro. Uau! Jesus para a multidão do choro. E quando ele para, é para resolver. O versículo 13 de Lucas 7 diz, e vendo-a, o Senhor viu a mulher. O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Vamos dizer junto? Não chores, 1, 2, 3. Não chores. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu te falar, dizer, eu sou o pastor Tarciano, vem aqui me dar um abraço. Não chores, é uma coisa.
Jesus dizer para você, não chores, é outra coisa. Porque eu posso dizer para você, não chores, mas eu não posso fazer nada a seu respeito, a não ser orar por você. Mas quando Jesus diz, não chores, há um texto em Jeremias 29, que o Senhor diz assim, enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Quando Ele diz, para de chorar, você pode ter certeza que algo vai acontecer na sequência. Sabe, mas eu pergunto, como parar de chorar? Talvez essa seja a sua pergunta. O que eu mais amava morreu. O meu sonho morreu. Minha família morreu. Meu casamento morreu. Meus relacionamentos morreram. Minhas expectativas morreram. Então, Jesus chega e diz, eu posso tocar o esquife. O esquife é uma espécie de lençol com dois varões. Coloca o morto ali. Então, eles pegam em 4 e eles carregam. Era o que seria o caixão da época. É como se Jesus dissesse, posso tocar o caixão. Sabe, posso tocar. Você anda talvez como essa mulher, para cima e para baixo, com os teus sonhos, para cima e para baixo, sonhos mortos, coisas que você sonhou e morreram, promessas que você achou que Deus abandonou e que para você está tudo morto, arrastando coisas que já morreram para cima e para baixo, mas Jesus, é como se Jesus dissesse para ela, não chores, mas assim, você quer parar de chorar? Me deixa tocar no caixão. Deixa eu tocar onde está morto. Alguém talvez grite, porque o judeu não podia tocar os mortos, então talvez alguém grite, ele está morto. Se você tocar, você se tornará imundo. Já cheira mal. Quantos de nós carregamos angústias, mágoas, tristezas, decepções, rancores? Estão matando você. Cheira mal. Mal no sentido de você perder a graça de tudo que você está vivendo. Mas ele toca o esquife. Versículo 14, 7, 14. Chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam paravam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que era defunto assentou-se. E começou a falar. Preste bem atenção. Quando Jesus toca, os que o levavam pararam. Quando Jesus toca, tudo para. E é interessante como muitos de nós clamamos, Senhor, faz alguma coisa. E quando Ele toca, tudo para. E aí aumenta um desespero ainda maior. Parece que tudo está parado, mas eu quero lhe dizer, tudo que Jesus começa, Ele termina. Tudo que Jesus toca, traz vida. Ele toca. A ti te digo, levanta-te. Por que levanta-te? Porque aquilo que está morto precisa ser carregado, mas quem está vivo pode ficar de pé e sair caminhando. Ele toca. Talvez você esteja preso nesse dia seguinte. Talvez você está caminhando com uma multidão que não tem esperança. Quem são as pessoas que te cercam? Com quem você caminha? Pessoas que não veem esperança em Deus. Levando suas dores para cima e para baixo. Tem uma porção de gente que traz para a igreja todas as suas dores, as suas angústias, suas tristezas. Sabe o que acontece? Em vez de deixar aqui, leva de volta para a vida. Leva de volta para segunda-feira. Leva de volta para dentro de casa. Deus conhece os seus pesos mortos. Deus conhece as coisas que já morreram e eu continuo carregando. Com lágrimas, com choro. Mas Jesus te parou nesta manhã para dizer, não chores, deixa eu tocar em você. Tocar em você. E agora Jesus pega o menino, vivo. Acho que você deu um amém agora, hein? Meu Deus, o menino já viveu e você está aí quieto. Vivo. E entrega, versículo 15, e entregou-o à sua mãe. Anulou a morte, trouxe a vida, a esperança voltou, a alegria voltou. Pelo amor de Deus,
Você que entrou por aquela porta trazendo um saco de tristezas e angústias por coisas que aconteceram lá atrás, dores nunca esquecidas, desprezos nunca esquecidos, ódio de alguém que você carrega durante tantos anos, porque alguém que deveria te amar te feriu. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Jesus chegou aqui, Jesus está dizendo, eu paro o que está acontecendo na sua vida, eu tenho uma palavra, não chores, eu vou tocar, e aquilo que está morto, eu vou trazer vida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, a vida para você nessa manhã. Jesus encontrou, e o povo, pastor, que carregava a morte, que estava ali, a mulher sofrendo e aquele povo carregando. Observe o versículo 16, e de todos, diga comigo, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deixa eu chamar a sua atenção. E de todos, todos quem? A multidão da esperança com a multidão da morte. Agora, a turma da morte se misturou com a turma da vida. E agora os que eram da morte se transformaram. Os que eram da multidão da morte se transformaram na multidão da vida. Sabe o que aconteceu? Dobrou a multidão da esperança. Dobrou a multidão da esperança. Todos agora, os que eram da vida, os que eram da morte, que agora são da vida, todos juntos glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Meu irmão, aquilo que você carrega pode trazer vida sobre quem quer que seja, quando você recebe essa palavra. Eu estou quase terminando. Mas eu quero mostrar uma foto para você. Infelizmente, só consegui essa foto de lado. Quem está vendo aí a foto? O que vocês estão vendo nessa foto? Essa é uma igreja. Infelizmente, não consegui a foto de frente. Só tinha essa de lado. Esse lugar é Naim. Pasmem vocês. Essa igreja está exatamente em cima da casa da mulher, dessa viúva e do seu filho que foi ressuscitado. Essa igreja continua lá 21 séculos depois. Mais de 2000 anos se passaram. E a casa da mulher ainda é uma igreja. Essa foto é atual. Ainda é uma igreja. O alvo, preste bem atenção, o alvo não é só o que você carrega. O alvo é a sua casa. Deus quer fazer uma obra tão grande na sua vida que até quando você não estiver aqui, os seus descendentes continuarão sendo igreja. Continuarão sendo igreja. É isso que eu quero para os meus filhos, o dia que não estiver mais aqui, e para os que virão depois. Eu posso não estar mais aqui, mas vocês continuarão sendo igreja. O nome de Jesus continuará sendo glorificado. O milagre foi feito na vida do menino e daquela mulher. Mas aquele milagre teve o poder de transformar a casa. A tradição diz que quando aquela mulher volta para casa com seu filho, aquela cidade foi inundada, que ela olha e diz assim, não dá para continuar sendo do mesmo jeito. Nós vamos fazer da minha casa uma igreja. E agora transforma a própria casa numa igreja. E está aí, 2000 anos depois, uma igreja naquele mesmo lugar. Sabe por quê? Porque a minha oração principal é que a minha casa seja a extensão da igreja viva de Deus. Que a minha casa seja um pedaço desta igreja gloriosa. Sabe, o milagre na sua casa vai passar pelo milagre do que vai acontecer na sua vida. Vou repetir. O milagre na sua casa vai passar pelo milagre que Deus vai fazer primeiramente na sua vida. É começar com você. Você pode ter entrado por aquela porta trazendo algo que está te matando. Mas nessa manhã, você vai embora levando vida. Porque Jesus quer te tocar nesta manhã. Deixe Jesus te tocar. Eu quero que você fique de pé, por favor.
Como é que tem sido o teu domingo até aqui? Eu fico pensando, quando eu leio a Bíblia, eu vou muito longe nos meus pensamentos. Eu fico pensando, como amanheceu o dia daquela mulher? O dia de sepultar o seu próprio filho, que havia morrido? O dia mais escuro da sua vida? O terror toma conta da sua alma? Ela não sabia que logo ali, na saída da cidade, ela ia encontrar Jesus. Observe, não apareceu nenhum anjo para essa mulher, dizendo, olha, se prepara que hoje tua vida vai mudar. Não apareceu nenhum prenúncio do céu, dizendo, olha, hoje você vai ter um encontro que vai transformar morte em vida. Hoje você vai receber um milagre tão poderoso que vai impactar as gerações. Ela não amanheceu aquele dia e alguém disse para ela, o que vai acontecer na sua vida hoje vai ser contado daqui 2000 anos. Ela simplesmente levantou com toda a sua dor, com toda a sua tempestade, com todas as suas angústias. Sabe, talvez a tua casa seja um lugar que quem está de fora olhe, tenha tanta calma, tranquilidade e paz. Mas só você sabe. Só você sabe o que você está passando dentro da tua Naim, que tem nome de aconchego, que tem nome de paz, mas você está enfrentando tantas coisas. Ela não sabia. Ela não sabia de nada disso. Ela acordou para ir sepultar o filho, se é que dormiu. Então ela sai e Jesus está lá no dia seguinte. O mesmo Jesus que no dia anterior havia liberado uma palavra, agora estava liberando uma palavra no dia seguinte. O mesmo Jesus que curou ontem, agora está ressuscitando no dia seguinte. Para pensar. Mas ela, é isso que ela não sabia. Sabe onde eu quero chegar? Você acordou esta manhã e você está vivendo tantas coisas. E talvez você nem sabia que Jesus ia parar você aqui nesse lugar e dizer, deixa eu te tocar. Deixa eu te tocar. Porque as dores que você está carregando, as tempestades que você está vivendo, deixa eu te tocar. Um toque. A morte para. A vida é liberada. As gerações seguintes são mudadas e impactadas. E lá estamos nós, mais de 2000 anos depois, falando do que aconteceu no dia seguinte daquela mulher que encontrou Jesus. Sabe, Jesus veio aqui para te encontrar nessa manhã.